Boa noite. Meu nome é Vilmar. Na verdade, é um nome fictício. Essa história que vou contar é um segredo familiar, por isso preferia que permanecesse anônima. Há muitos anos eu morava em uma casa com os meus pais, avós e também alguns tios. Éramos uma família grande, a casa era grande, mas mesmo assim não era suficiente para todos. E também havia muita pobreza. Meus pais faziam o que podiam para chegar ao final do mês e nos dar algo para comer. Mas às vezes esse esforço não era o suficiente. Minha mãe trabalhava limpando as casas e meu pai era motorista de caminhão de uma grande empresa de mudanças aqui no interior do estado. Muitas vezes, meu irmão e eu íamos para a escola tendo tomado apenas um pedaço de pão no café da manhã. Mas não reclamávamos, éramos felizes com o pouco que tínhamos. Gostávamos de jogar futebol e praticávamos sempre que podíamos. À medida que crescíamos, alguns dos meus tios saíram de casa, meus avós morreram e a situação melhorou aos poucos. No entanto, sempre vivíamos no limite. Minha mãe estava sempre cansada e meu pai sempre se queixava dos maus tratos dos seus patrões. Um dia, meu irmão decidiu deixar a escola, disse que queria ajudar em casa, embora na verdade sua intenção fosse procurar um emprego como motorista. Minha mãe ficou muito decepcionada ao saber da notícia, pois ela queria que seus filhos fossem para a universidade e se formassem como médicos, engenheiros ou advogados. Meu pai também não parecia muito satisfeito com a decisão do meu irmão. No entanto, ele sempre foi um rapaz teimoso e achava que estava fazendo o melhor para a família. Ele começou a fazer suas viagens logo cedo. No início, meu pai se recusava a ajudá-lo, mas depois, quando viu que a coisa era séria, ofereceu-se para dar alguns conselhos que o ajudariam em sua profissão. Pouco a pouco, meu irmão foi ganhando dinheiro e economizando parte de seus ganhos. Ele deu dinheiro aos meus pais para melhorar a casa e consertar o telhado, que sempre tinha goteiras, ou trocar janelas que estavam quebradas e haviam sido substituídas por plástico. Tudo parecia estar melhorando cada vez mais. No entanto, notei que meu irmão voltava cada vez mais cansado de suas viagens. Chegava em casa e se deitava para dormir. Já não brincava mais como antes, nem jogava videogame, nem tinha energia para jogar futebol comigo. Uma noite, algo estranho aconteceu. Ele chegou em casa e imediatamente se trancou para dormir. Perguntei à minha mãe se ela notava algo estranho nele, mas ela também tinha seus problemas. Seus patrões a faziam trabalhar demais e exigiam muito por pouco dinheiro. Ela se sentia bastante deprimida, comeu algo e se preparou para dormir. O quarto do meu irmão ficava ao lado do meu, e eu tinha que passar pela porta para chegar ao meu próprio quarto. Quando passei pela porta fechada do seu quarto, pensei ter ouvido vozes. Era como se meu irmão estivesse falando com alguém. Pensei que ele estava falando ao telefone e ignorei. Fui para minha cama e me deitei. Acho que adormeci logo, ou por volta das 2 da manhã. Eu sei porque verifiquei no meu relógio de mesa. Ouvi barulhos vindos da parede ao lado, exatamente onde estava o quarto do meu irmão. Eram sem dúvidas conversas. Ouvi a voz do meu irmão dizendo algo e a outra voz respondendo para ele. Aquilo me chamou muito a atenção. A voz tinha um tom muito baixo, quase um sussurro, e parecia muito ameaçadora. Pensei que meu irmão estava conversando com alguém, embora não imaginasse por que ele levou alguém para o seu quarto, muito menos àquela hora da noite. Meus pais eram muito rigorosos com isso, não aceitavam visitas à noite de nenhum tipo, nem amigos, nem namoradas, ninguém em absoluto. Eu me levantei da cama e encostei a orelha na parede para ouvir melhor. Meu irmão dizia que tudo acabaria em breve e que ele pagaria o que devia. A outra voz respondeu, algo ameaçador soando como: Você só tem 3 dias. Depois pararam de falar. Pensei que o homem, dono daquela voz, sairia do quarto. Fiquei esperando para ouvir seus passos se afastando pelo corredor, ou pelo menos o barulho da porta se abrindo. Eu sabia que as dobradiças estavam velhas e sem óleo, então rangiam quando a porta se abria. Mas dessa vez não consegui ouvir nada. Permaneci em silêncio por mais alguns minutos e depois decidi sair do quarto para verificar o que estava acontecendo. Abri a porta do meu quarto e fui em direção à porta do quarto do meu irmão. Colei novamente a orelha na madeira da porta, mas não ouvia nada. Bem devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível,
Girei a maçaneta da porta. Olhei para dentro do quarto do meu irmão. Fiquei surpreso ao ver que ele estava dormindo e coberto até o pescoço. Não havia mais ninguém no quarto, embora eu tenha percebido um cheiro estranho, como um perfume forte daqueles que alguns idosos usam. No dia seguinte, durante o café da manhã, notei meu irmão mais preocupado e com olheiras do que o normal. Perguntei o que estava acontecendo. Eu disse que ouvi vozes durante a noite. Meu irmão se assustou ao ouvir isso e perguntou: "No meu quarto? É impossível. Ontem não falei com ninguém." Minutos depois, ele pegou a sua mochila e saiu para o trabalho. Nos 2 dias seguintes, seu estado piorou cada vez mais. Parecia muito nervoso e mal conseguia dormir. Também estava perdendo muito peso. No terceiro dia, antes de sair para trabalhar, ele me disse algumas palavras que me preocuparam. "Vilmar, me escute. Se eu não voltar, quero que cuide do papai e da mamãe. Especialmente da mamãe, que está muito cansada. Tentei convencê-la a não trabalhar mais. Por favor, não os decepcione. Estude na universidade, você é inteligente e será o orgulho da família." Suas palavras me preocuparam muito. Exigi que me dissesse o que estava errado em sua vida, mas ele não me respondeu. Ele partiu como sempre em silêncio, com sua bolsa no ombro, olhando para um lado e para o outro, como se temesse que alguém o estivesse seguindo. Naquela noite ele não voltou do trabalho. Perguntei à minha mãe se ela sabia algo sobre ele, mas ela não me respondeu. Liguei várias vezes para o celular dele, mas caía na caixa postal. Eu estava muito preocupado. Era meia-noite e não havia sinal do meu irmão. Eu disse à minha mãe que deveríamos sair para procurá-lo. "Deixa pra lá, não se preocupe. Ele provavelmente ficou na casa de alguma namorada. Seu irmão já é um homem. Ele vai voltar", dizia o meu pai em um tom sarcástico também. Eu não conseguia acreditar. Era evidente que algo estava acontecendo e meus pais não estavam dando atenção. Mal consegui dormir naquela noite. A todo momento eu acordava e ia no quarto do meu irmão para verificar se ele havia chegado. Eram 6 da manhã e não havia notícias dele. No dia seguinte levantei cedo e procurei meus pais. Nenhum dos dois estavam em casa. Eles já tinham saído para trabalhar. Eu estava sozinho e não sabia o que fazer. Finalmente decidi ligar para a empresa de caminhões onde meu irmão trabalhava. Uma mulher jovem atendeu. Eu perguntei se ela sabia algo sobre meu irmão. Ela perguntou pelo nome dele. Então, eu disse a ela. A mulher fez uma pausa. Eu podia ouvir o som dos seus dedos no teclado, como se estivesse procurando informações no computador. Finalmente, após um minuto interminável, ela me disse algo que me surpreendeu. "Tem certeza que esse é o nome do seu irmão? Porque aqui não há nenhum registro de uma pessoa com esse nome trabalhando na empresa." Eu repeti o nome e o sobrenome. Até soletrei para evitar confusões, mas o resultado continuou sendo negativo. "Desculpe, rapaz. Seu irmão nunca trabalhou aqui. Caso contrário, estaria registrado em nosso banco de dados." Não podia ser. Era impossível. Eu mesmo tinha visto várias fotos do meu irmão, fotos que ele havia postado no Instagram, onde estava dirigindo seu caminhão sorridente. Até tinha certeza de que meu pai o tinha acompanhado em algumas viagens. Enviei mensagens e liguei para os meus pais, mas nenhum deles me respondeu. Voltei ao quarto do meu irmão e comecei a procurar coisas. Não sabia o que, mas eu precisava encontrar algo. Procurei nas gavetas e no armário, entre suas roupas, dentro de caixas de sapato. Finalmente veio à minha cabeça a ideia de levantar o colchão, e lá encontrei algo muito estranho. Fiquei olhando para aquele objeto sem entender. Finalmente peguei-os com ambas as mãos e examinei de cima a baixo. Era uma placa de metal com cerca de 30 centímetros de lado. Tinha inscrições em relevo que dizia um único nome: Heriberto da Cruz, e abaixo dizia 16 de julho de 1972, 23 de maio de 2012. Era uma placa funerária. Parecia ter sido roubada de um cemitério. O pior de tudo era que esse nome me parecia familiar. A minha mente girava em 1000 ideias e eu me sentia cada vez mais confuso. Por que meu irmão guardava essa placa debaixo do colchão? Onde diabos ele esteve agora? Para quem ele realmente havia trabalhado esse tempo todo? As próximas horas passei realmente assustado.
Estava convencido de que tanto meu pai quanto minha mãe sabiam o que tinha acontecido com meu irmão. Não sabia o que fazer, então fui até a empresa de caminhões, onde supostamente meu irmão trabalhava. Havia pouco movimento no local. Havia alguns caminhões estacionados em um grande pátio. Eu vi uma mulher saindo de um dos escritórios e indo a pé para o centro. Não sei porquê, mas eu a segui. Eu sentia-me como um detetive. A mulher percorreu várias ruas até chegar à parte central. Entrou em um restaurante. Eu percebi que essa absurda investigação não estava me levando a lugar nenhum. Então eu estava prestes a voltar. De repente, vi através das janelas do restaurante que a mulher se sentava ao lado de um homem em uma mesa isolada. Eu tinha certeza que esse homem era meu irmão. Ele usava boné e um cachecol que chegava até o pescoço, mas eu tinha certeza que era ele. Fiquei esperando sentado perto de uma escadaria. Cerca de 1 hora depois, a mulher saiu do restaurante. Ela estava acompanhada por esse homem. E aí todas as minhas dúvidas se dissiparam. Efetivamente era meu irmão. Eu gritei para ele, e ele se virou. Ainda me lembro do seu rosto, parecia totalmente apavorado. Vilmar, gritou comigo. Ele disse para eu sair de lá, para cuidar dos nossos pais e para não segui-lo novamente. Perguntei o que estava acontecendo, porque ele havia desaparecido à noite. Ele repetiu as palavras e, em seguida, entrou em um carro com essa mulher. Esqueça de mim, eu não sou mais o seu irmão. Continue com sua vida e me deixe em paz. Assim ele me gritou. E depois foram embora. Era a primeira vez que meu irmão mais velho me tratava assim. Não podia acreditar no que ele me disse. As lágrimas de impotência e tristeza escaparam dos meus olhos. Voltei para casa a pé. Meu pai já estava lá preparando o jantar. Eu disse o que tinha visto. E meu pai negou com a cabeça. Ele me disse, não se preocupe, ele ficará bem. Não volte a procurá-lo. Talvez um dia, quando for mais velho, eu te explicarei tudo. Eu nunca mais vi meu irmão. Os dias se passaram e não tive mais notícias dele. Pedi aos meus pais que fizessem um boletim de ocorrência na polícia, mas eles se recusaram. Ele voltará, dizia meu pai. Ele ficará bem. Nada vai acontecer com ele. Você verá. Mas os anos passaram e meu irmão nunca mais voltou. Minha mãe envelheceu muito cedo e contraiu uma doença que a deixou acamada por alguns meses, até que no final ela faleceu em um hospital. Meu pai conseguiu se aposentar na empresa e passou o resto dos seus dias sentado na sala, olhando pela janela, como se estivesse esperando o retorno do meu irmão. Por minha vez, consegui seguir em frente, me formei na universidade, como meu irmão mais velho pediu, e depois formei uma família. Mas sempre tive a curiosidade de saber o que aconteceu com meu irmão, porque ele tinha aquela placa funerária embaixo do colchão. Quem era aquela mulher que foi embora com ele? Onde ele realmente trabalhou nos últimos meses, até eu deixar de vê-lo? Somente com sua morte e diante da minha insistência desesperada, meu pai me contou parte da história. Ele já estava muito idoso e esquecia das coisas. Sofria de Alzheimer avançado e mal conseguia andar. Passava a maior parte do seu dia deitado em uma cama, sempre olhando pela janela. Dessa vez, não mais da sala de estar, mas do quarto de hospital que dividia com outro idoso. Era noite quando a enfermeira me avisou que meu pai estava agonizando. Então eu corri para o hospital e o vi lá, adormecido, mas quando ouviu a minha voz, abriu seus olhos. Eu lamento muito ter guardado esse segredo por tanto tempo, ele me disse com uma voz fraca. Eu sei que você queria saber o que aconteceu com seu irmão, mas tanto sua mãe como eu queríamos poupar você da angústia. Seu irmão, na tentativa de ajudar a família, acabou trabalhando para uma empresa que se dedicava a transportar coisas ilegais. No início, eu não percebi, mas quando fui avisado já era tarde demais. Seu irmão estava envolvido em assuntos muito obscuros e devia muito dinheiro. Ele realmente se esforçou para superar a situação e tentou roubar parte da mercadoria. As coisas acabaram mal, então ameaçaram-no para que devolvesse tudo em 3 dias. Caso contrário,
todos nós seríamos mortos, incluindo você. Para reforçar a ameaça, trouxeram uma placa funerária de um homem que havia trabalhado para eles e os havia traído. Seu irmão fugiu algum tempo depois, mas o encontraram e o trouxeram de volta à cidade. Nós, sua mãe e eu, fornecemos parte do dinheiro que seu irmão devia a esses criminosos. Eles perdoaram a dívida, mas, em troca, o levaram para um lugar isolado, o mataram e venderam seus órgãos. Fizemos o que pudemos para protegê-lo, mas quando aquela gangue ameaçou sequestrar e matar você, decidimos ficar ao seu lado. Foi uma decisão difícil que acabou matando sua mãe de aflição, e eu lido com a culpa disso todos os dias. Mas sei que fizemos o que era certo. Seu irmão já estava condenado, e não podíamos arriscar perder você também. Olhe para você agora. Cresceu, formou-se na universidade e tem uma linda família. Estou orgulhoso de cada uma de suas conquistas. Eu gostaria de ter tido seu irmão aqui nos meus últimos momentos de vida, mas ele escolheu as pessoas erradas para se envolver. Desejo a você o melhor para sua vida e seus filhos. Eu te amo sempre, e sempre te amarei. Essas foram as últimas palavras do meu pai. Horas depois, ele faleceu. E eu voltei para casa chorando, pensando na triste história do meu irmão e desejando ter compartilhado mais um jogo de futebol com ele. À medida que os anos passam, os detalhes de uma lembrança vão se esquecendo, até chegar ao ponto em que só se lembra o principal do evento. Mas não é o meu caso. O que estou prestes a contar é algo que, até hoje, permaneceu muito latente em mim. Me chamo Isaías, sou policial no Rio de Janeiro. Minha história começou com uma ordem do meu comandante que consistia em entregar um documento no município vizinho na Baixada Fluminense. Com meu colega, decidimos seguir pela estrada, um caminho alternativo à rodovia principal. A viagem de ida começou à tarde e não representou nenhum problema. O retorno, por outro lado, foi outra questão. Um certo trecho meio isolado, o motor da viatura simplesmente parou. E junto com ele, o sistema elétrico do veículo. Imediatamente saímos da viatura. Meu colega foi direto para a frente, levantou o capô para ver se o problema era no motor. Enquanto isso, eu chamei pelo rádio a base para pedir ajuda. Ao tentar fazer isso, eu percebi que era inútil. O rádio estava cheio de estática. No início, achei estranho, mas depois de analisar a área em que estávamos, talvez não houvesse cobertura. Resignados por não conseguirmos contactar ninguém, decidimos esperar com meu colega até que alguém parasse para nos ajudar. Ambos começamos a conversar, mas não conseguimos falar sobre nossa situação penosa. Até que ouvimos um grito desesperado pedindo ajuda. O grito vinha das árvores próximo à estrada. Em questão de segundos, pegamos nossas armas e fomos investigar para encontrar a origem. À medida que avançávamos, a situação ficava muito estranha. O grito parecia vagar de um lugar para o outro. Ou seja, quanto mais nos aproximávamos, mais ele se afastava. Com meu colega, decidimos nos separar para cobrir mais terreno. Ficamos a uma distância de 15 metros um do outro. Nesse ponto, só queríamos socorrer o mais rápido possível a pessoa que pedia ajuda. Adentramos a floresta após caminhar e procurar. Encontramos um caminho no meio dos arbustos. Naquele momento, decidimos apagar as luzes das lanternas para surpreender quem quer que estivesse lá. Avançamos pelo caminho até chegar a uma elevação de terra, onde uma mulher com um vestido branco estava deitada no chão, com as pernas abertas como se estivesse dando à luz. Essa mulher era quem emitia os gritos desesperados. Sem pensar duas vezes, apressei o passo com a intenção de ajudá-la, mas meu colega me parou dizendo: "Olhe para a barriga dela." Ao olhar mais de perto, vi como a barriga da mulher, que estava grávida, tinha movimentos bruscos. Como explicar isso? A pele da barriga esticava como se alguém estivesse tentando sair de dentro dela. Foi algo muito surreal. Ficamos parados sem poder acreditar no que estávamos vendo.
De repente, a mulher soltou um grito estridente e expulsou uma criatura. A criatura se desprendeu de suas entranhas. Tomei coragem e me aproximei do seu recém-nascido e vi o bebê envolto em sangue. Meu colega acendeu a sua lanterna e, no momento em que iluminou a criatura, o terror nos invadiu completamente. Era um ser totalmente maligno. Seu rosto parecia a de uma besta canina. Não tinha sinais característicos de humanidade. Na boca, podiam-se ver 2 colmilhos proeminentes e uma fileira de dentes em forma de lâmina. Naquele momento, aquela coisa abriu os olhos. Não vão acreditar se eu disser que eram totalmente brancos. Não tinham íris nem pupilas. A mulher, por sua vez, percebeu nossa presença e se arrastou no chão como se fosse um animal, até se afastar a uma distância de 5 metros mais ou menos. Ela, com muito esforço, ficou de pé apenas para ficar nos encarando fixamente. Nesse momento, o bebê começou a chorar. O choro não era choro típico de um recém-nascido, mas parecia o grunhido de um porco. Incrivelmente, ele conseguiu se levantar para tentar atacar meu colega. Quando vi isso, com um ato reflexo, tirei minha arma do coldre. Juro que ouvi o som do gatilho, mas a bala estranhamente não saiu quando disparei. Meu colega assustado saiu correndo e eu fiz o mesmo. À medida que corríamos, sentimos que essa besta estava nos perseguindo. Corremos sem saber para onde, mas graças a Deus, saímos exatamente onde estava a viatura. Sem pensar muito, entramos o mais rápido possível. Desesperados, meu colega tentava ligar o veículo, mas sem sucesso. Nem mesmo o motor dava sinal. Para piorar as coisas, enquanto esse grito inundava a atmosfera, a viatura começou a tombar de um lado para o outro, como se estivesse sendo empurrada pelos 2 lados. Meu colega, completamente histérico, saiu do veículo com uma escopeta na mão e começou a atirar em qualquer direção. Para sua má sorte, aquela criatura que tínhamos visto momentos antes surgiu do nada e se agarrou às suas costas. Dessa vez ela parecia maior do que antes, e não me pergunte o porquê. Em questão de segundos cortou a sua orelha esquerda. Incrédulo com o que eu via, eu reuni coragem e saí para ajudar. Com meu cacetete, bati com todas as minhas forças para que soltasse o meu companheiro. Após vários golpes, aquela coisa rolou pelo chão, novamente ficou de pé e começou a gesticular com a boca. Emitiu um som semelhante a um grunhido de vários porcos. No entanto, podiam-se distinguir palavras, mas eu não sabia bem o que fazer. Eu o levarei comigo, e eu devorarei suas almas, disse aquela criatura. Movido pelo medo, peguei minha arma de serviço e atirei contra o ser. Mais uma vez o projétil não saiu. Meu colega, ao ouvir isso, não aguentou mais e desmaiou de nervoso. Eu não sabia o que fazer. A situação me superava completamente. O medo não me deixava pensar com clareza. Em um momento de iluminação, reagi, e a única coisa que consegui fazer foi levar meu colega até a viatura. Com esforço, coloquei ele e peguei apressadamente o kit de primeiros socorros que havia no veículo. Com uma gaze embebida em álcool, fiz pressão na ferida, onde costumava estar sua orelha. Apavorado, olhava para todas as direções para ver onde estava aquele demônio. Bastou um segundo para que minha alma voltasse ao corpo. O motivo? Eu vi 2 luzes amarelas na estrada. Era um caminhão de longa distância. Eu saí para fora e fiquei ao lado da estrada. Fiz sinais segurando a placa para que o motorista visse que éramos policiais. No entanto, quando ele me viu uniformizado e a viatura, não parou e continuou seguindo. Desabei completamente. Novamente estávamos sozinhos com aquela criatura. Voltei para a viatura e encontrei meu colega, encolhido em posição fetal. Por mais que eu falasse, ele não respondia. Nesse momento, ao olhar pelo retrovisor, eu vi o demônio novamente. Ele estava dentro da viatura, segurando a grade de metal que separava os assentos traseiros dos dianteiros. Fiquei impressionado ao ver os dentes em forma de lâmina. Com esforço, ele falou novamente, mas dessa vez eu não consegui entender as suas palavras. Isso foi suficiente para que meu colega saísse correndo e se embrenhasse na floresta. Por minha parte, fiz o mesmo, mas na direção oposta a ele. Já não pensava mais em nada. É tão terrível sentir-se tão impotente, não saber o que fazer.
Corri até me esgotar. Depois continuei caminhando, mas em nenhum momento eu parei para descansar. Rezava em alta voz. Era como um barco sem leme. Não sei quanto tempo fiquei assim. Só queria salvar a minha vida. Quando senti que meu corpo não aguentava mais, decidi subir em um galho grosso de árvore. Em uma certa altura, eu desembainhei minha pistola e por dentro eu disse a mim mesmo: qualquer movimento, por menor que seja, eu atiro. Eu fiquei lá até ver as primeiras luzes do dia. Eu desci e comecei a procurar ajuda. Por sorte, encontrei pessoas. Na área havia uma casa de moradores locais. Aproximei-me pedindo ajuda. Não quis contar o que vivi, pois não acreditariam em mim. Simplesmente expliquei que havia ocorrido uma operação de sobrevivência e me perdi na vegetação. Na primeira oportunidade, liguei para o meu superior para relatar tudo o que nos aconteceu. Ele rapidamente enviou a unidade de apoio para nos socorrer. Quando o apoio chegou, não permiti que me dessem os primeiros socorros. O que eu mais queria era saber o que aconteceu com o meu colega. Percorremos a estrada até encontrar o local onde a viatura estava. O veículo estava destruído por dentro, os assentos estavam retalhados e a pintura da chapa estava arranhada por garras muito grossas. Pedimos reforços para iniciar uma busca no local. Após várias horas de busca, encontramos meu colega inconsciente, perto de um rio. Ele tinha feridas profundas nas costas que necessitaram de suturas médicas. Seu uniforme sofreu o mesmo destino, estava completamente destruído. Por um mês, meu colega ficou em completo choque, tinha o olhar perdido, fixado no nada. Após esse período, conseguiu recuperar a consciência. Em confidência, ele me explicou que, quando estava no hospital, estava em um momento de separação. Aquela aparição o perseguia, até que conseguiu o agarrar por trás com suas garras. Tentou lutar, mas foi impossível. Moribundo pelos golpes e pelas mordidas recebidas, o demônio se colocou em seu peito e lhe disse: Vou voltar e vou pegar você. Infelizmente, esse homem nunca mais conseguiu se recuperar do que viveu. Com o tempo, se aposentou da corporação, e até hoje ninguém sabe nada sobre o seu paradeiro. Por último, algumas semanas após esse incidente, o alto comando da polícia me chamou para dar o meu depoimento. Após ouvir meu relato, pediram que eu guardasse silêncio e, no relatório sumário, expusesse um ataque por parte de um animal selvagem. No entanto, no mesmo instante, ao sair, um dos comandantes pediu para falar comigo em particular. O meu chefe simplesmente me disse: Rapaz, você teve sorte. Naquele lugar sempre houve histórias relacionadas a lobisomens, duendes, mulas sem cabeça e bruxas. Mas ninguém acredita até que aconteça com eles. E quando isso acontece, já é tarde demais. E até hoje não sei o que foi que nos atacou. Na estrada que liga Maceió a outros municípios no Alagoas, existe uma curva muito perigosa em um certo trecho da BR-104. Neste local, ocorrem muitos acidentes de trânsito. Por essa razão, construiu-se um acampamento tipo almoxarifado improvisado dentro da curva, onde atualmente são armazenados materiais para a reparação de estradas. É uma área arborizada. Eu vou confessar algo a vocês. Devido às longas jornadas de trabalho que tínhamos na polícia rodoviária, aproveitávamos qualquer momento para descansar algumas horas. E o interior desse acampamento era um lugar perfeito para cochilar um pouco, pois é completamente isolado e cheio de vegetação. Por esse motivo, embora esteja a alguns metros da rodovia, muitas pessoas nem sequer percebem o lugar que está lá. Eu me chamo Anderson. Vou contar uma experiência intensa que tive nesse acampamento. Em uma noite de abril de 1998, um colega e eu cobríamos uma troca de turno no horário das 7 da noite até as 7 da manhã. O fluxo de veículos havia diminuído muito e por volta das 2 da manhã, meu colega e eu fomos para o acampamento descansar dentro da viatura. Desde que entramos, algo nos chamou muito a atenção. O vigia daquele lugar tinha 8 cães, que eram treinados para avisar qualquer intruso que se aproximasse.
Ao menor ruído ou provocação, não paravam de latir. Mas naquela noite, quando entramos, os cães não fizeram um único som. Estacionamos sob um teto de brasilite. Saí da viatura para pegar do porta-malas 2 travesseiros e um casaco, embora eu deva confessar algo. Custou-me muito, pois o espaço entre a porta e a parede era muito reduzido. Nem mesmo dava para passar entre o para-choque e a parede, pois mal cabia a viatura. Meu colega fez o mesmo, saiu pelo outro lado do passageiro e nos dedicamos a trancar as portas traseiras, pois eu estou falando de uma picape Ford, ano 93. Meu colega e eu demos uma olhada ao redor do local. Acendemos nossas lanternas, pois naquela noite estava particularmente bem escura. Estávamos conversando e nos perguntando onde estavam o vigia e os cães, pois eles sempre estavam atentos à entrada de qualquer veículo. Quando terminamos de revisar o local e percebemos que não havia mais ninguém além de nós, entramos novamente na viatura. Trancamos as portas da frente. Eu coloquei o travesseiro na cabeceira, me agasalhei com um casaco e justo quando reclinava o banco, percebi uma sombra se levantando no vidro traseiro. Imediatamente ajustei o espelho retrovisor e fiquei olhando algo que não podia ser verdade. Uma senhora de aproximadamente 60 anos estava em cima do porta-malas, com os braços abertos e o rosto colado ao vidro. Eu dei um grito forte e, graças a isso, meu colega sacou sua arma de serviço, pois não sabia a razão do meu assombro. Viramos ao mesmo tempo para verificar o que tinha visto no espelho. E efetivamente, ambos vimos a senhora em cima do porta-malas. Essa situação era impossível, pois alguns minutos antes tínhamos verificado o perímetro e confirmado que estávamos sozinhos, além de que também não sentimos o peso sobre a viatura. O medo nos paralisou completamente. Não sabíamos como reagir a essa situação. A única coisa que me ocorreu foi ligar a viatura e sair rapidamente dali, mas não consegui fazer isso. Minhas mãos tremiam tanto que não conseguia inserir a chave. Em questão de segundos, a senhora desceu do porta-malas e tentou abrir a porta do meu colega. Naquele momento, juro por Deus que quase desmaiei. Aquela senhora parecia bastante zangada e tinha uma força sobre-humana, pois a viatura se movia como se vários homens a estivessem empurrando. A senhora ou aquela coisa nos gritava uma série de obscenidades e, ao mesmo tempo, falava em um dialeto desconhecido. Suas mãos eram assustadoras, com unhas compridas e sujas. Parecia ter algo nos olhos, pois estavam completamente brancos. Me concentrei o máximo que pude e finalmente inseri a chave. Partimos e saímos daquele lugar às pressas, olhando pelo retrovisor para a senhora que ficou lá parada, balançando a cabeça de um lado para o outro. No dia seguinte, contamos o ocorrido aos nossos superiores. Eles não deram importância e nos consideraram loucos. Mas nossa insistência foi tanta que decidiram investigar o local. Vários colegas, incluindo nós, revisamos o perímetro. E minha mãe do céu, a surpresa que tivemos foi bizarra. A cerca de 300 metros do acampamento, encontramos o cadáver de uma senhora. Concluiu-se que ela havia caído da parte superior do morro, onde antes havia um mirante natural. Quando ouvimos a notícia pelo rádio, meu colega e eu corremos para o local. Lá estava o corpo em decomposição da senhora, mas percebemos que o cabelo, o rosto e a roupa coincidiam perfeitamente com o espectro que nos visitou na madrugada. Provavelmente era uma mulher em situação de rua, que ao revisar as lixeiras que estavam naquele mirante, por algum acidente caiu no abismo. Não sabemos se morreu imediatamente ou se teve uma agonia prolongada, pois mesmo que tentasse gritar, o barulho da estrada e a solidão do lugar abafariam suas preces. Até hoje não consigo esquecer desse evento. Acredito que foi o destino que nos colocou naquele lugar para dar-lhe um sepultamento digno. Mas meu colega sempre me disse que o que vimos naquela madrugada não foi nada bom, porque seu comportamento era muito agressivo. Quando levaram o corpo, voltamos a pé e só ficamos nos perguntando uma coisa: o que aconteceu com o vigia e os seus 8 cães que cuidavam do acampamento? O senhor deixou todas as suas coisas no quartinho onde dormia e ninguém mais o viu. Na manhã seguinte, todos fomos comer em um restaurante perto de uma cidade, já próximo a Caruaru.
Enquanto esperávamos a conta, ouvimos a conversa de 3 senhores. Eles diziam o seguinte: "E aí, compadre, aquela bruxa maldita morreu? A encontraram lá em cima do morro, perto da pedra. Finalmente alguém derrubou aquela desgraçada. Ela já havia feito muito mal a todos por aqui." Meu colega e eu nos levantamos e, com muita curiosidade, e nos aproximamos para perguntar sobre a morte dessa suposta bruxa. Eles responderam que há vários meses uma bruxa estava incomodando a cidade. Naquele período, 3 bebês desapareceram e, durante a noite, uma bola de fogo podia ser vista rondando a área. Muitas pessoas afirmavam ter visto uma mulher andando pelos telhados das casas e estar no meio da rua a altas horas da noite. Disseram-no que toda a cidade estava irritada e que não faltou quem a derrubasse. Perguntamos como ficaram sabendo da morte daquela mulher, e eles responderam que, um dia antes, foram avisados no povoado que encontraram o corpo de uma senhora, e quando começaram a dar detalhes dela, muitos afirmaram que era a mesma mulher que estava rondando a cidade. Ninguém conhecia aquela mulher. De repente, um dia, ela chegou sozinha, e vejam só, acabou sendo uma bruxa. Meu colega e eu pedimos a descrição da mulher, e a resposta deles nos deixou gelados. Tinha cerca de uns 70 anos de idade. Sempre estava suja e era muito maltrapilha. Com unhas compridas e sujas, sempre cheirava mal, como urina, e parecia estar com problemas de visão, porque seu olhar era completamente branco. Além disso, nunca a vimos comer. Também não bebia água. Apenas a víamos caminhar pelas ruas como se estivesse procurando algo. Com mais dúvidas do que respostas, saímos daquele lugar. E não quisemos tocar mais no assunto com os nossos colegas, porque realmente estávamos morrendo de medo. Está demais dizer que nunca mais entramos naquele acampamento à noite, muito menos para dormir. Coitado do vigia. Só Deus sabe o que ele viu, e essa foi a razão para abandonar seu trabalho e deixar suas poucas coisas para trás. Era uma noite de sexta-feira em um pacato povoado no interior do Tocantins. Estávamos no humilde alpendre na casa do meu amigo, tomando umas cervejas e desfrutando da tranquilidade do campo. Ouvíamos música sertaneja, música do campo, brilhos e ecos do sertão. Às vezes os cavalos, o mugido das vacas, as folhas das árvores se movendo pelo vento e o estalar dos galhos nos faziam companhia. Era comum para nós compartilhar esses momentos, às vezes em minha casa, outras vezes na casa dele. Meus filhos vinham me visitar de vez em quando, mas ele nunca, ninguém jamais o visitava. Em um momento eu comentei o seguinte ao meu amigo: "Acabei de perceber que você sabe tudo sobre mim, e eu, por outro lado, não sei muito sobre você. Por exemplo, por que você deixa essa maldita porta sempre trancada e nunca deixa ninguém entrar?" Eu disse apontando para ela. "Sei que você já foi casado, mas não porque você me contou, mas porque eu vejo as fotos que você tem sobre a lareira, e creio que você é viúvo, porque nenhum homem que tenha se separado tem fotos de sua ex-mulher na parede." Apesar de tudo, percebi que fui um pouco longe demais ao comentar isso com ele. Não deveria ter dito isso. Me traíram as cervejas. Sua expressão mudou, ele me olhou sério, ele deu um gole e apenas assentiu com a cabeça. Eu pedi desculpas por ter falado assim tão levianamente. "Você não precisa pedir desculpas", disse ele. Voltamos a ficar em silêncio e, por precaução, eu parei de beber. Assim ficamos por um longo tempo e, quando achei que já era melhor eu voltar para casa, e quando estava me preparando para sair, ele quebrou o silêncio e me disse o seguinte: "Sim, eu sou viúvo, há 25 anos, 3 meses e 4 dias. Ela era a mulher mais linda do mundo. Não era muito alta, tinha cabelos lisos e pretos, que chegavam à cintura, e olhos castanhos bem grandes. Eu a adorava. Ela me enlouquecia. Lembro-me de odiar que ela ficasse falando tanto, pois ela falava demais. E agora daria tudo para ouvi-la novamente." E deu um gole de cerveja. "Germano,
Sinto muito, não era minha intenção te fazer se sentir mal, eu disse a ele. Não se preocupe, como você bem sabe, sou um homem solitário de poucas palavras, mas estive pensando agora e decidi que preciso desabafar. E que melhor que um amigo para desabafar? Então você pode me perguntar o que quiser, disse Germano. Eu não podia ir para casa e perder essa oportunidade. Bem, comecei por algo mais fácil e logo lhe perguntei: como você consegue viver sem trabalhar? Quem disse que eu não trabalho? Exclamou ele rindo. Esses animais não se alimentam sozinhos, apontando para o campo. Você entende o que eu quero dizer? Bem, aposentei-me do petróleo. Aposentado? Mas você deve ter no máximo 50 anos. Eu disse com surpresa. Você é como eu continuei. Porém, ele me respondeu: não, eu tenho 71 anos. Ele tirou do bolso de trás de sua calça o seu documento de identidade e me mostrou. Eu não podia acreditar no que eu estava lendo. Dia 2 de agosto de 1949. Mas eu não entendo. Acaso você dorme na geladeira? Eu perguntei e começamos a rir. Depois de um tempo rindo e fazendo piadas sobre sua idade, perguntei o que havia atrás da porta que ele nunca deixava que ninguém abrisse e que ninguém entrasse. Uma gaiola vazia, respondeu Germano. E por que uma maldita gaiola vazia? Eu perguntei com muito entusiasmo. Se você quiser saber, você pode ir embora. Tenho certeza que terá muita curiosidade e querer saber mais. Eu estou disposto a contar tudo sobre mim. Estou cansado de guardar esse segredo. E não importa se você acredita ou não, disse Germano. Levou as mãos ao pescoço e retirou uma corrente que pendia uma chave. Ele me entregou e disse para eu matar minha curiosidade de tantos anos. Ele ficaria sentado no alpendre. Depois de ouvi-lo e ver que ele tinha uma chave pendurada no pescoço, fiquei um pouco desconfortável, mas eu levantei. Entrei na casa e fui direto para a porta. Coloquei a chave na fechadura e a abri. Era um quarto de tamanho 4x4. Não tinha janelas, só se podia entrar e sair por aquela porta. Não estava mobiliada, não tinha cama, não tinha guarda-roupa, nenhuma escrivaninha, nada, apenas a jaula no meio. Era grande, cerca de 1,80 m de altura por 1 metro de largura, com barras de ferros bem grossas, muito sólidas. Se entrava por uma porta gradeada que podia ser aberta e fechada. Não havia nada, apenas a porta, através de uma pequena combinação como de cofres. Eu fiquei atônito. Por que Germano teria uma jaula no meio da casa? Melhor dizendo, para que ele a usava? Que animal ele enjaulava ali? Quando voltei ao alpendre, Germano me olhava, sabendo que eu precisava de um momento para digerir aquela situação. Sim, tem uma jaula bem grande ali. Bem, não é o suficiente. É bastante desconfortável, disse Germano em um tom sério. Mas o que você faz lá dentro? Para que você a usa? Eu perguntei. Para proteger a vila, disse German. Proteger a vila de quê? De mim mesmo, respondeu ele. Eu não entendia a que se referia, mas por precaução, eu sorri pensando que era outra piada. Em vez disso, ele não se abalou. Apenas me disse para prestar atenção que ia me contar seu maior segredo. Ele respirou fundo e começou. Ele disse: eu estou amaldiçoado. Tentei de tudo para resolver isso. Benzedeiras, padres, pastores, xamãs, gurus, mas simplesmente estou amaldiçoado. Então há anos tive que recorrer até essa jaula, construída sob medida com aço reforçado, com mais barras do que o normal. Embora parecesse grande para você, é pequena quando chega o momento da transformação. Tenho que ficar desconfortável, apertado, sem a possibilidade de fazer movimentos bruscos ou exercer força. Para mim aquilo pareceu cômico, eu pensei, e eu perguntava a mim mesmo o que ele estava me contando. Com certeza ele estava tirando sarro de mim, mas ele olhando para mim disse: se você acha que estou tirando sarro com você, você está enganado. E Germano continuou dizendo: pela primeira vez, depois de muito tempo, eu estou falando com todo o meu ser, sem a necessidade de estar escondendo alguma informação ou agindo pelas sombras. Então peço, por favor, se acha que isso é loucura, pelo menos escute o que eu tenho a dizer. Faça isso por mim. Eu nunca tinha visto aquela expressão no rosto de Germano. Ele parecia desesperado e frágil.
Algo muito estranho nele, sendo um homem bastante reservado, apenas concordei e devolvi outro sorriso. E ele continuou. Desde que me lembro, a minha casa foi um orfanato de freiras. Toda a minha vida foi uma constante subida íngreme. Nunca tive uma vida normal como qualquer outra criança. Aos 18 anos, quando atingi a maioridade, tive que sair do convento. Trabalhei de tudo, desde peão nas temporadas de frutas, até que consegui anos depois meu último emprego no petróleo. Mas, antes disso, quando eu tinha 16 ou 17 anos, surgiu a curiosidade de saber quem eram os meus pais. Talvez eu tivesse irmãos ou apenas perguntaria por que eles me abandonaram. Então, depois de tanto insistir e vasculhar entre papéis e documentos, achei todas as informações. Meus pais biológicos estavam mortos, mas descobri que tinha 6 irmãos mais velhos. Toda aquela raiva que sentia, de certa forma, se foi. Pobres, gente do campo talvez não tivessem condições de nos alimentar. Tiveram que me abandonar. Minha cabeça tentava se justificar. Consegui alguns endereços dos meus irmãos. Para minha surpresa, não estavam longe. E me apresentei na casa dos 3 mais velhos. 2 fecharam a porta na minha cara, dizendo que não tinham nenhum irmão, que sempre foram 6. Por último, fui à casa do mais velho de todos. Naquela época, ele já era um homem adulto, com 35 anos de idade. Ele foi honesto. Ele foi quem me deu a notícia. Ele foi quem me contou sobre a minha maldição. Disse que meus pais me abandonaram porque eu era o 7º filho homem. Entre lágrimas, pedia perdão e dizia que eu o perdoasse. Na vila, meus pais estavam sendo pressionados. Havia 2 opções. Ou me deixavam na porta de uma igreja distante, sem que ninguém soubesse, ou os vizinhos me matariam. Fiquei em choque, tentei ser o mais cordial possível e fui embora. Estava atordoado. Eu não podia acreditar que os meus pais me abandonaram por uma superstição, por contos de fadas ou uma lenda. E o ressentimento voltou. Nunca mais quis saber deles. Até que um dia, quando eu tinha por volta de 20 anos, eu estava trabalhando no meio do campo. Fiquei postes para fazer uma cerca. E naquela noite, enquanto eu dormia em meu trailer, de repente senti uma dor imensa no estômago. Sentia que meus órgãos estavam lutando entre si. Depois eu comecei a sentir como se minha pele estivesse rasgando, e os meus órgãos também. Ouvi o quebrar dos ossos, tudo era dor. Respirar doía, até que eu desmaiei. Na manhã seguinte eu acordei nu, coberto de sangue. Sangue de uma vaca morta a alguns metros de mim. E eu estava congelado pelo frio da madrugada. Isso foi a minha primeira vez. Naquele momento, quando eu escutei tudo isso que disse Germano, milhões de pensamentos estavam passando pela minha cabeça. Desde que eu pudesse estar sendo enganado e ludibriado, até pensar que tudo era verdade. Havia contradições em mim. Germano não mentia, nunca mentiu. Sempre foi um homem correto e nobre. Não apenas comigo, mas com todo mundo. Ele fez uma pausa para tomar um gole de cerveja e continuou. Naquela época eu estava apavorado. Não sabia como lidar com a situação. Não entendia o que estava acontecendo comigo, que doença eu tinha, o que eu tinha feito de errado para que Deus me castigasse dessa forma. Hoje, depois de viver tudo isso que eu vivi, posso assegurar que não mereço o perdão. Só existe o destino, e cada homem tem que enfrentá-lo da melhor maneira possível, porque é a única coisa inevitável. Então, eu era um jovem de 21 anos vivendo plenamente na escuridão. Mas sempre há um pouco de luz nesses momentos terríveis, e foi quando eu conheci a minha esposa, os melhores 5 anos da minha vida, mas também os mais mentirosos. Eu mentia por amor, por seu bem-estar. Como não poderia mentir? Se 3 noites por mês eu acordava nu, com um animal morto ao meu lado, eu sou uma besta. Germano levou as mãos à cabeça, aguentando aquela grande dor que o atormentava. Eu vi as lágrimas percorrendo as suas bochechas, visivelmente afetado. Eu apenas perguntei se ele estava bem, e ele assentiu com a cabeça. Embora algumas lágrimas continuassem a sair de seus olhos, ficamos em silêncio novamente. Obrigado, meu amigo. Eu tirei um peso do peito. Finalmente eu pude verbalizar o que eu vivo, disse ele.
Mas ainda há coisas que não se encaixam. A jaula é para você? Por que você diz que você é uma besta? Eu perguntei temoroso. Na Rússia é o Volkodlak. Em algumas regiões da Espanha é conhecido como lobo enfeitiçado. Na América do Sul é o Luizón, mas mundialmente é o lobisomem. E é isso que eu sou. Todos os mitos que eram contados no passado são verdadeiros. E há pessoas que apenas por nascer já estão amaldiçoadas. Quem sabe por quê? E sim, a jaula é para mim. Eu não tenho controle sobre o lobo. Ele apenas busca saciar seus instintos. E a maioria deles coloca as pessoas em perigo. Eu não sou um homem mau. É por isso que eu me enjaulo, como nos filmes. Quando Germano estava contando isso, não se ouvia mais o ranger dos galhos, nem o mugir das vacas, ou o relinchar dos cavalos. Até os grilos se calaram. Apenas predominava um silêncio sepulcral. Havia uma pergunta que eu ainda não tinha feito ainda, embora já talvez soubesse a resposta. Eu tinha que perguntar. Não podia ir para casa sem fazer essa pergunta. Então eu lhe perguntei: e como você sobreviveu? Minha esposa era tão linda quanto inteligente. Em nossos últimos tempos, ela percebia que eu mentia na cara dela. A desculpa do trabalho que eu precisava viajar para o campo já não era mais sustentável. Naquela noite, inventei outra desculpa, não me lembro qual, mas com certeza ela achava que eu a estava atraindo com outra mulher e ela me seguiu naquela mesma noite. Se eu tivesse contado a verdade, e a verdade é que eu matei a minha esposa, eu a devorei. Germano desabou em lágrimas e eu senti a vontade de abraçá-lo. Ele chorava como uma criança. Naquela noite decidi ficar em sua casa, fazendo-lhe companhia. Por volta da meia-noite, estávamos sentados em frente à lareira. Germano, cansado de tanto chorar, adormeceu na poltrona. Eu não conseguia e ainda não consigo dormir. Tenho muito para digerir ainda. Tudo é tão estranho e tão irreal. Mas há duas evidências claras em tudo isso. A jaula e que 3 noites por mês Germano não era visto. E alguns animais aparecem mortos. Inclusive, pessoas em cidades vizinhas sumiram sem deixar rastros. Olá, é um grande prazer contar essa história para todos vocês aqui no canal. O meu nome é Nicolau, sou nascido em Lajeado Grande, pequeno município situado em Santa Catarina. Essa história foi contada pelo meu pai e agora compartilho com vocês. Ele contava que quando morava em uma fazenda, no mesmo município, ele tinha o costume de ir nas tardes para uma fazenda vizinha jogar cartas e tomar umas pingas. Um dia ele estava voltando da fazenda quando de repente ele viu um veado que chamou a sua atenção. Era de dia. Tão logo ele desceu do cavalo, pegou seu rifle e começou a seguir o veado. Ele disse que o animal corria a uma certa distância, depois parava e virava como se estivesse o esperando. De qualquer forma, lá ia meu pai seguindo. Ele disse que quando teve o veado na mira, atirou e acertou, mas o animal não caiu e continuou trotando. Estranhamente, após o disparo, o veado não fugiu, pois continuava ali, correndo lentamente. Meu pai continuou o seguindo. Deu outro tiro e nada, ele não caía. Ele disse que o veado apenas deu um pulo e continuou trotando. Vale mencionar que meu pai era um bom atirador, e novamente meu pai estava ficando desesperado. Ele disse que o veado não caía, o animal continuava lá, apenas o esperando. Não ia para nenhum lugar. Isso assustou meu pai, porque ele disse que de repente, quando olhou para o veado, ele viu que os seus olhos brilhavam de uma maneira muito estranha que ele nunca viu em nenhum animal antes, nem mesmo nos gatos à noite. Foi aí que ele olhou ao seu redor e percebeu que estava no meio do mato e já estava escurecendo. Ele nunca soube como chegou lá, então imediatamente ele se virou e começou a correr. Ele disse que teve muitas dificuldades para encontrar o caminho.
E o mais estranho foi que levou cerca de 2 horas para chegar até onde ele deixou seu cavalo. Ele pensava que havia passado apenas uns 15 minutos, seguindo aquele veado. Quando ele voltou para casa, ele contou à minha avó que algo o havia afastado. A minha avó, após escutar o seu relato, lhe disse: aquilo em que você atirou não era um veado, mas sim o próprio diabo. Olá, meu nome é Rose. Eu sou de Butantã, São Paulo. Estou compartilhando esse relato pelo Facebook do canal. Na época, o ano era 1981. Eu tinha 9 anos de idade. Meu tio Dito, irmão da minha mãe, morava em uma chácara. Antigamente, era só sítios e chácaras na região. O nome da chácara do meu tio era Sabugueiro. Tinha esse nome porque tinha plantações de sabugos. Outro detalhe era que as estradas eram de terra e era tudo matagal. Ficava atrás da ferrovia localizada atrás do rio Itapecuru. Na época, meu tio nos convidou para passar o fim de semana na chácara dele. Fomos com outro tio nosso de carro. Pegamos estrada de terra. Era um breu total. Não dava para ver nada nem na frente nem atrás. O farol do carro mal iluminava a estrada. Éramos 5 irmãos, todos pequenos, e ainda tinham nossos primos da mesma idade. Nos preparamos para os dias em que passaríamos lá para dormir. Antes de dormir, como de costume, meu avô sempre contava histórias de lendas da cidade. Antes de dormirmos, o meu avô perguntou se queríamos escutar uma história sobre a lenda do homem peludo que rodeia as chácaras do sítio. Isso acontecia nas vésperas da lua cheia. Ele dizia que os bichos ficavam pavorosos e chegou um tempo que, quando chegava a época de lua cheia, no dia seguinte, os animais apareciam mortos sem nenhuma razão e sem nenhum tipo de marca de mordidas. No começo eu não queria acreditar naquilo, pois eu pensava que pudesse ser cães do mato ou onça. Porém havia boato de outros vizinhos que diziam a mesma coisa. Nós éramos crianças, tínhamos medo. Tio Dito disse que foi no rio uma vez com seus amigos pescar, na véspera de lua cheia. E passaram um bom tempo pescando. Quando decidiram voltar para a chácara, já estava escurecendo. Na estrada, como eu disse, é um breu total. Aí eles ouviram uivos entre o matagal porque a estrada só tinha matos de ambos os lados e a lua iluminava a estrada, além dos faróis do carro em que meu tio estava junto com seu amigo. Segundo meu tio, ele viu quando passou de um lado para o outro da estrada um homem bem grande, encurvado, peludo e seus olhos eram vermelhos. Meu tio estava acompanhado de um homem chamado Mané. Aquele ser infernal ficou parado no meio da rua por alguns segundos e de repente o bicho pulou para o meio do mato. Tio Dito pediu para Mané acelerar, só que eles viram do lado direito alguma coisa correndo, querendo alcançar a caminhonete. Após um certo tempo, meu tio chegou na porteira, entrou na chácara e não viu mais aquela criatura. Nós estávamos nas férias escolares e estávamos passando lá na chácara. Já era época de lua cheia. Em uma ocasião, fomos ao rio Itapecuru, que naquela época era mais fechado, sendo que hoje está mais acessível. Tio Dito e meu avô nos alertaram para ir cedo, assim voltaríamos cedo, e também para não ir muito longe da chácara. Levamos lanches e fomos. Quando você está no mato, você não tem noção do tempo passar. Na época não existia celulares ainda. Começou a escurecer muito rápido. Era noite de lua cheia. A mata escureceu. Decidimos voltar para casa. Minha prima Betty começou a chorar, pois não conseguíamos encontrar o caminho de volta para a chácara. Demos as mãos para não nos perder. Enquanto caminhávamos, de repente escutamos um uivo sinistro. Eu até pensei que fosse algum dos meus primos de zoação com a gente, mas logo teríamos uma terrível experiência. Ao atravessar o rio, do outro lado, nós vimos um homem em pé, curvado, muito peludo, olhando para nós com olhos vermelhos que pareciam brasas. Com medo, começamos a gritar, nos agachamos e tentamos não fazer barulho. Aquela criatura estava lá, imóvel. Nós vimos bem ao longe quando luzes de lanternas eram possíveis ser vistas. Era meu pai, minha mãe, meus tios e vizinhos que saíram à nossa procura.
Tio Dito disse que nós vimos o homem peludo. Nós começamos a chorar. Nós saímos do matagal. Quando olhamos para o rio, aquele ser já não estava mais ali. Era alto, meio curvado, com seus olhos vermelhos. Nunca mais fomos naquele rio, e foi uma cena que eu nunca mais me esqueci. Eu ouvi dizer que fizeram uma campanha para caçar essa tal criatura e supostamente conseguiram matá-la, pois nunca mais os bichos da região sumiram, ninguém mais reclamou que seus bichos apareciam mortos, e hoje em dia, infelizmente, o tio Dito já é falecido. A chácara não existe mais. Bem, esse é o meu breve relato. Tenham todos uma ótima noite. Olá, eu me chamo Ramon. Eu sou de São Luís do Maranhão. Eu quero compartilhar uma breve experiência que eu tive na década de 80. Tudo aconteceu especificamente no município de Passo do Lumiar, que também fica na Grande São Luís. Naquela época, o nosso bairro ainda era pequeno. Na verdade, era um conjunto habitacional. Muitas das ruas eram de terra. As casas eram idênticas em sua arquitetura, algo desenvolvido pelo governo naquela época. As casas não tinham muros, nem existiam roubos e assaltos como hoje em dia. Eu, naquela época, com 20 anos de idade, adorava jogar basquete na rua. Tem uma avenida que, naquela época, eu me reunia com alguns amigos para jogar basquete de noite. Essa avenida era bem iluminada e não passava tantos carros. Nós fizemos uma tabela de basquete e a penduramos em um dos postes de luz. Às vezes jogávamos à tarde ou às vezes jogávamos à noite, quando alguns dos meus amigos chegavam de seus trabalhos. Era comum, às vezes, jogarmos até meia-noite ou até 3 horas da manhã. Eram jogos bem disputados, eram tempos de ouro que me lembro com muita saudade. Porém, deixamos de jogar naquela avenida por um acontecimento sinistro. Foi em uma noite fatídica que deixou a todos nós traumatizados. Era por volta das 11 horas da noite. Me lembro bem que era o mês de março, uma semana depois da Páscoa. Éramos o total de 12 pessoas. Eram 2 times de 2 homens. Normalmente essa era a configuração do basquete de rua amador naquela época. Nessa avenida, obviamente, tinham casas, porém havia um casarão a uns 100 metros de onde jogávamos. Esse casarão era abandonado e rodeado por um muro. Eu estava esperando a minha vez de jogar com os meus amigos. Estávamos em uma outra calçada sentados conversando e vendo os times jogarem. Foi de repente que nós ouvimos um rugido que parecia um leão que veio daquele casarão abandonado. Aquilo nos espantou, ainda mais pelo detalhe que não existem leões na ilha de São Luís. Nós olhamos para o casarão, até os rapazes que estavam jogando se assustaram, pararam de jogar e ficaram olhando também. Depois de um certo tempo nada aconteceu, então os rapazes voltaram a jogar. Do meu lado direito estava meu amigo Inácio, e ele fez uma expressão que eu nunca me esqueço. O cara é um negão de quase 2 metros de altura que intimida fácil a qualquer pessoa pelo seu porte físico. Mas ele tinha uma expressão de puro horror. Ele apontou em direção à casa. Eu e os outros rapazes olhamos e vimos uma criatura grande e peluda que estava saindo do casarão pulando um muro. Era um cachorro enorme, com braços humanos, porém exagerados e longos. O bicho tinha o focinho de morcego. Ele era todo torto e andava desajeitado. Um dos rapazes que estava jogando parou e viu aquilo, e não quis nem saber. Ele saiu correndo e todos nós também fizemos o mesmo. Eu saí correndo e só parei quando cheguei em casa. Depois daquela noite, todos nós decidimos não jogar basquete naquela avenida. Mudamos a tabela de basquete para outro local, porém nenhum de nós se atrevia a jogar basquete até as 10 da noite. Eu acredito que vimos um lobisomem naquela época. Ou se não for, com certeza era algum animal desconhecido pela ciência. Com certeza também aquilo não era algo bom. Foi a coisa mais feia e estranha que eu vi em minha vida.
Olá, eu sou da Bahia. Eu vou contar a vocês algo que aconteceu quando eu tinha 18 anos. Naquela época, em meados de 1997, meus pais tinham se divorciado. Minha mãe decidiu se mudar para outra casa e eu fiquei com o meu pai, mas só o via aos sábados e domingos. Eventualmente, eu ficava completamente sozinho, 5 dias por semana. Naqueles anos, comecei a beber com vários amigos e eram bebedeiras bastante longas. Por exemplo, começava na segunda-feira e terminava na quinta-feira. Sempre voltava para casa por volta de 1 ou 2 horas da manhã, e de uma noite para outra, algo estranho começou a suceder comigo. Eu estava na minha bicicleta quando vi algo em uma das árvores na beira da estrada. Parecia um macaco ou um gorila. Andava nas copas das árvores com grande agilidade. Várias vezes me perseguiu, e eu me lembro que, em minha embriaguez, eu começava a rezar, o que impedia que aquela coisa me fizesse mal. Mas em uma ocasião, eu saí para caminhar completamente sóbrio, e aquela maldita coisa novamente apareceu diante de mim. Naquele momento eu percebi que não estava alucinando nas ocasiões anteriores. Aquela coisa era real, e parecia que só saía durante a noite. Depois disso, adaptei um espaço na minha bicicleta para colocar um facão, obviamente por segurança. Em uma ocasião, eu estava voltando do trabalho. Para atravessar o terreno onde toda a família do meu pai morava, primeiro eu tinha que passar por alguns pés de manga. Justo quando eu estava passando por lá, aquela maldita coisa pulou em cima da minha bicicleta. Eu perdi o controle e acabei caindo. Tudo aconteceu muito rápido. Em uma reação de sobrevivência, não sei como fiz isso, eu consegui pegar o meu facão. Naquele momento, aquela coisa veio para cima de mim. Juro que nunca vou esquecer do seu rosto. Parecia um primata, um gorila, misturado com ser humano. Estava cheio de pelos, com braços longos que quase tocavam o chão, e os olhos eram absolutamente vermelhos. Por sorte, eu consegui acertar um golpe de facão em um de seus braços. Aquela coisa saiu correndo enquanto emitia gritos aterrorizantes. Os gritos daquela criatura eram tão altos que acabaram acordando a toda a família do meu pai. Quando saíram, todos correram para me ajudar, porque eu ainda estava no chão. Quando olhei com mais atenção, eu percebi que uma irmã da minha avó era a única que não tinha saído. Naquele momento, não dei muita importância, mas depois descobri algo assustador. Passou cerca de 1 hora até que eu consegui me acalmar e contar o que tinha acontecido. Eles viram a trilha de sangue deixada por aquela coisa. A trilha era de cor negra e se perdia entre as árvores. Como pude, fui dormir, e na manhã seguinte, ao sair para caminhar, eu percebi que minha tia-avó estava chegando do hospital com o braço esquerdo enfaixado. Era muita coincidência. Era o mesmo braço onde acertei a criatura com o facão na noite anterior. Logo minhas suspeitas se dissiparam, pois, quando ela me viu, lançou-me um olhar de ódio e vingança. Depois de algumas horas, toda a família chegou para visitá-la. Perguntaram o que tinha acontecido, e ela respondeu que se cortou com uma faca enquanto preparava a comida. Contestaram que era muito estranho, pois o ferimento estava no antebraço, mas ela não respondeu mais. Minhas tias chegaram à mesma conclusão que eu. A irmã da minha querida avó era uma bruxa ou um maldito lobisomem, ou talvez um nahual, e desde aquele dia conhecemos o seu segredo. Eu já não moro naquele lugar. Já se passaram 3 anos desde que me mudei. Mas sempre que visito a família do meu pai, ela nunca está presente. E o mais estranho é que, em uma ocasião, quando eu estava saindo do trabalho, por volta das 4 horas da manhã, eu percebi que uma silhueta negra estava parada em cima de uma árvore, justamente em frente ao meu local de trabalho. Meu sangue gelou por completo quando começou a emitir o mesmo som que a bruxa fez naquela noite. Sem pensar, subi na minha moto e acelerei. Sinto que ainda estou sendo odiado e, de alguma forma, ela está buscando vingança pelo que aconteceu há vários anos atrás. Galera, antes de irmos para o próximo vídeo, eu só quero lembrar, e que é muito importante, eu peço na moral que você possa deixar o like nesse vídeo, que você possa deixar um comentário e que você possa compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e ajude o canal para que possa chegar à meta de 50 mil inscritos.
Então eu conto com cada um de vocês e desde já eu agradeço pela sua audiência, pelo seu apoio e vamos para o vídeo final e que tenham todos uma ótima noite, um bom dia ou em qualquer ocasião que você esteja vendo esse vídeo agora. Olá, eu peço para minha segurança e da minha filha que você não revele o meu nome. Eu quero contar a você o capítulo mais sombrio da minha vida. Eu conheci um lobisomem. Na verdade, ele era o meu parceiro sentimental. Ele era filho de uma bruxa e muitas vezes me disse que tinha um pacto com o Inominável. Passei muitos anos compartilhando minha vida com ele. Durante esse tempo, ele foi possuído muitas vezes. Falava com uma voz sobrenatural, usando uma linguagem desconhecida para mim. Sempre que isso acontecia, ele começava a dizer que era filho do coisa ruim e se contorcia de maneira violenta. Eu era testemunha dessas manifestações e até certo ponto já estava acostumada. Mesmo assim, não vou negar que foi muito difícil para mim. Cada vez que ele se transformava, começava a se comportar como um animal, e apenas uma vez pude ver parte desse processo, no qual ele deixava de ser completamente humano. Naquela ocasião, ele estava realizando um ritual muito elaborado. Começou a rezar usando uma espécie de dialeto e de repente começou a se transformar em uma espécie de cachorro. Meus olhos não podiam acreditar no que eu estava vendo. Embora eu já soubesse o que ele era, porque ele mesmo me contou, eu nunca o tinha visto em sua forma animal. Lembro-me claramente de ter gritado, e esse som o tirou de seu transe, deixando a metamorfose pela metade. Literalmente, ele era metade cachorro, metade ser humano. Naquela noite senti muito medo porque ele começou a ficar extremamente violento. Quero acreditar que isso foi provocado porque eu interrompi o seu ritual. Saí correndo de casa e passaram-se 3 dias até que o vi novamente. Conversamos por algumas horas e ele me pediu para que eu não me intrometesse em suas coisas porque eu poderia sair prejudicada. Assim o tempo passou e em várias ocasiões o vi fazendo invocações ao tinhoso para o seu próprio benefício. Em alguns momentos ele me disse que esse dom foi passado por sua mãe. Ela é uma bruxa pactuada e passou o dom que possui para o seu filho mais velho, neste caso, meu ex-marido. Esse homem sempre me pediu para termos uma filha, mas era muito específico. Ele queria uma filha. Desconheço o motivo. Para ser honesta, ele nunca quis me dizer. Mas em uma ocasião, uma senhora que se dizia bruxa veio até o meu trabalho e me contou tudo o que tinha vivido com esse homem. Logicamente, isso me chocou, ainda mais porque ela me advertiu que a menina era desejada para transmitir o dom e que esse poder não se perdesse. Que deveria ser uma menina porque tinha que dar continuidade ao legado de sua avó. Apesar desses avisos, meses depois eu fiquei grávida. E coincidência ou não, eu tive uma menina. Meu esposo estava tão feliz que fez uma grande festa. Hoje em dia não moro mais com ele, porque, para ser sincera, naquela casa aconteciam coisas muito estranhas e me faziam tantas perguntas que se eu contar a vocês, vocês não irão acreditar. Digamos que seres sombrios visitavam aquele lugar à noite, e o pior era quando meu esposo se transformava em animal. Nessas noites, ouviam-se gemidos terríveis e sons de animais bastante assustadores. Devo confessar algo, apesar de estarmos separados, temos uma conexão muito forte. Ele nos protege bastante e às vezes um enorme cachorro de cor preta nos visita à noite. Eu vejo-o de longe e ele tem o mesmo olhar que meu ex-marido. Para concluir, vou contar que minha gravidez foi muito estranha. Após os 3 meses, todas as noites, eu era visitada por uma enorme coruja de cor preta. Ela chegava e pousava em um poste de luz em frente à minha casa. Nunca me fez mal, e em outras ocasiões ouvimos alguém andando no telhado da casa, mas nunca nos aconteceu nada de ruim. As pessoas dizem que essa coruja era minha sogra transformada em Nawal, e que vinha cuidar de mim contra outras criaturas como ela, para que não fizesse mal ao meu bebê. Às vezes, fico pensando e me pergunto, talvez o que aquela senhora disse seja verdade. Talvez minha sogra continue sua descendência com a minha filha.